nesta sexta-feira, dia 22 de agosto, hoje fazem exatamente 22 anos do maior desastre do programa aeroespacial brasileiro, que foi o incêndio à base de Alcântara. Ainda há pouco nós trouxemos, informações preliminares. Foi no dia 22 de agosto de 2003 aconteceu este acidente na base de Alcântara. O Ministério da Aeronáutica, à época, descartou a possibilidade de sabotagem, de grosseira falha humana ou interferência. Mas o certo foi que se tinha muita expectativa para o desenvolvimento desse programa aeroespacial brasileiro e de lá para cá as coisas regrediram. Até nos últimos anos nós temos acompanhado, algumas tentativas de utilização da base de Alcântara. Por exemplo, naquele acordo de salvaguardas tecnológicas, foi um avanço importante, mas a gente espera que a nossa base ela possa funcionar no lançamento de foguetes. Nós temos uma posição privilegiada, próxima à linha do Equador, o que economiza combustível até chegar ao espaço. E a repórter Alessandra Rodrigues, ela fez uma matéria bem bacana pra gente, contando sobre esse acidente aeroespacial. Mais de 2 décadas após a tragédia, o Brasil vive uma nova oportunidade de lançar satélites com foguetes próprios. A previsão, inclusive, é para o próximo ano, 2026. Vamos acompanhar na reportagem especial da Alessandra Rodrigues. Hoje, 22 de agosto de 2025, completam 22 anos do maior desastre da história do programa espacial brasileiro. Desastre que ocorreu na base de Alcântara, no Maranhão. Lembro muito bem que estava estreando na apresentação do programa Rádio Patrulha na Mirante AM. Apesar de já era funcionário da Mirante AM, mas trabalhava mais nas ruas como repórter. E naquele dia eu estava estreando, quando de repente, logo no início do programa, as pessoas começaram a ligar para o programa, dando conta, principalmente pessoas aqui de São Luís, que passavam aqui pela Beira-Mar, e pessoas que moram em Alcântara, dando conta de que estavam observando uma nuvem de fumaça na direção da cidade de Alcântara. E ali, a partir daquele momento, nós começamos a falar a respeito da situação e as pessoas foram ligando, passando mais informações. Esse relato é do apresentador do Rádio Patrulha da Mirante News, o jornalista Domingos Ribeiro. Quando as primeiras informações chegaram ao programa, ainda não se tinha a dimensão da tragédia, da explosão que tirou a vida de engenheiros, técnicos e pesquisadores. Foram 21 profissionais que morreram. Domingos Ribeiro disse que foi só no final da tarde daquele dia, 22 de agosto de 2003, que toda a sociedade brasileira soube com detalhes o que havia acontecido. O certo é que o programa foi consumido todo por essas informações vindo de Alcântara. Somente já mais no final da tarde é que representantes do centro de lançamento, eles convocaram uma coletiva que aconteceu no aeroporto, da qual eu participei, e lá foi onde eles já informaram o que tinha acontecido, o tamanho da tragédia, quantas pessoas tinham morrido naquele desastre ocorrido aí no dia 22 de agosto de 2003 em Alcântara. O foguete veículo lançador de satélites VLS, que levaria para o espaço o primeiro satélite de fabricação nacional, passava por ajustes finais da torre móvel de integração, quando uma ignição prematura de um dos motores resultou na explosão do protótipo. Mas, antes de ocorrer o acidente, é importante recordar como o projeto VLS vinha avançando. O professor e coordenador da Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do Maranhão, Carlos Brito, fala sobre isso. Antes de ocorrer o trágico acidente que marcou o Programa Espacial Brasileiro, é importante ressaltar que o projeto VLS consistiu em 3 lançamentos ao todo,
onde o primeiro VLS promoveu o teste das funções básicas de voo e, apesar da perda do controle, que precisou ser interrompido, foi um teste que validou vários sistemas, né? Como, por exemplo, os sistemas relacionados aos motores do primeiro estágio. Depois disso, acho que praticamente depois de um ano, houve uma segunda operação de lançamento, que foi denominada de Operação Almenara, que proporcionou os testes que validaram o voo do sistema de controle. No entanto, esse foguete ele chegou a atingir certa altitude, mas houve uma falha, né, que fez ele desviar sua trajetória e por isso ele foi autodestruído. E por último, como nós já bem sabemos, após quase 4 anos dos ajustes sendo feitos, né, por essas experiências passadas que aconteceram, foi realizada a última operação de lançamento que culminou, infelizmente, na tragédia que conhecemos. Francisco de Assis Ferreira Lemos, na época encarregado da seção de documentação técnica, onde ficavam todos os projetos estruturais do Centro Espacial de Alcântara, não foi trabalhar no dia da explosão, porque estava de folga. Mas ele lembra que todos foram convocados quando a tragédia ocorreu. A reação de todos lá na base foi de correria, porque ninguém contava com isso, né? Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, foi uma explosão muito grande, foi um corre-corre para todo lado. O comando comunicou a todos lá da área, foi feito um isolamento da área. Francisco fala do clima de comoção na cidade de Alcântara. As pessoas que morreram já eram parte da comunidade. Foi uma comoção muito grande aqui na cidade. As pessoas ficaram tristes, sobretudo também porque as pessoas que morreram já eram pessoas conhecidas aqui da cidade, já tinham crédito no comércio, sempre eram os mesmos que voltavam. E na casa que eles montaram aqui, que é a Casa de Cultura Aeroespacial, ela tem um catálogo que mostra a foto de todos eles que se foram. No fundo, o centro de lançamento ele já é uma realidade aqui pra gente e tem muitos moradores aqui que trabalham lá, né, na instituição. E todos sabem que estão contribuindo para o lançamento do foguete um dia, né? O grande objetivo do centro é esse. Em fevereiro de 2004 foi concluído o relatório final da investigação pelo Comando da Aeronáutica. A causa da explosão foi um acionamento intempestivo provocado por uma pequena peça que ligava o motor do foguete. Além disso, foi descartada a possibilidade de sabotagem, de grosseira falha humana ou de interferência meteorológica. Entretanto, tiveram falhas latentes e degradação das condições de trabalho, como estresse por desgaste físico e mental dos tecnologistas e segurança em relação às saídas de emergência para dentro da própria torre móvel de integração. A tragédia é lembrada como um momento de luto, mas também de reflexão sobre o legado deixado por esses heróis, os 21 profissionais que dedicaram suas vidas ao avanço tecnológico brasileiro. É o que pontua o professor Carlos Brito. Apesar da tragédia ter acontecido com o VLS, nos deixou muitos conhecimentos, porque foi a primeira vez que o Brasil ele pôde criar sua própria tecnologia voltada para lançadores que possibilitassem inserção de satélites em órbita. Isso é considerado, a gente pode considerar como um grande feito, tá? E, portanto, todo esse conhecimento ele não se perdeu. Ele foi gerado em um conhecimento que até hoje pode ser empregado, pode ser aperfeiçoado, enfim, para novas missões e para o desenvolvimento de futuros foguetes, né, como tem acontecido atualmente com projetos como o VLM e os projetos que estão sendo financiados pela FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do atual governo, no caso os VLPP, que são veículos de lançadores de pequeno porte. Pois bem, eu acredito então que o Brasil ele vai conseguir ter seu lançador e estou muito otimista com isso, para que nos próximos anos nós possamos completar o nosso ciclo do projeto espacial completo, né, aqui no Brasil. Agora o Brasil vive uma nova oportunidade de lançar satélites com foguetes próprios e honrar esta história, por meio do desenvolvimento do microlançador brasileiro. Esse novo veículo está previsto para ser lançado em 2026. Ele está em fase avançada de construção, com alguns equipamentos já finalizados. Com produção de Ismael Araújo, Alessandra Rodrigues, repórter Mirante News FM.
Tá certo, valeu, Alessandra. Parabéns pela reportagem e que mostra, né, relembra os 22 anos dessa tragédia no programa espacial brasileiro. Acho que a gente ainda não se recuperou totalmente, né? Como eu falei ainda há pouco, a gente tinha grandes perspectivas de estarmos em um cenário hoje mais avançado com relação à exploração espacial através do programa brasileiro, mas esse acidente espacial acabou atrasando muita coisa, né? E a gente espera que agora, já para o próximo ano, como a Alessandra Rodrigues falou, possamos, de repente, já fazer o lançamento do MLBR, que é o micro lançador que está em fase avançada de construção, com alguns equipamentos já finalizados. E é o caso, por exemplo, dos sistemas de telemetria que fornecem dados do veículo, né, para quem estiver aqui na estação, e também do sistema de navegação inercial, cujos modelos de qualificação já foram construídos e testados com sucesso. É um projeto financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através da Financiadora de Estudos e Projetos, em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Então, é torcer para que no próximo ano a base de Alcântara já ganhe esse protagonismo e cada vez mais, né, que profissionais formados aqui no estado do Maranhão, nas áreas de engenharia e áreas afins, né, possam dar a sua parcela de contribuição para uma área tão importante a nível nacional, que é, no caso, o Centro de Lançamento de Alcântara. 2h55 na Mirante News.